estamos de volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias, hoje conversando com o Marco Antônio de Souza, ambientalista, gestor ambiental, falando aí sobre mananciais, sobre nascentes e mais do que tudo sobre preservação e sobre conservação da água, que é o que garante as nossas grandes ideias e, evidentemente, garante os nossos imóveis, por que não dizer, né? No primeiro bloco, nós falamos um pouco aí sobre bacias hidrográficas, falamos sobre formas aí de preservação, né? Pelo menos algumas delas, algumas poucas, né? E isso nos remete a um assunto de grande importância e um tema que é pertinente ao nosso foco, que são os imóveis, né? Imóveis Grandes Ideias. Quando se fala em loteamentos, quer dizer, os loteamentos hoje surgem aí aos borbotões, né, com desculpa pelo trocadilho, aí, né? Estamos falando de água, então os loteamentos estão surgindo aí. Isso, de certa forma, é bom, porque traz desenvolvimento, traz economia, movimento, economia, etc. e tal. Mas existe aí um problema, né? Um confronto. Loteamento e desenvolvimento e preservação. O que é que o ambientalista, o gestor ambiental, pode nos falar a esse respeito? Olha, o crescimento, ele é inevitável. O desenvolvimento, ele é inevitável. Agora, você pode muito bem desenvolver, tá? Preservando, você pode desenvolver respeitando o meio ambiente da melhor forma possível. Não existe omelete sem ovo quebrado, não existe loteamento sem impacto, não existe construção sem impacto e assim por diante. Nós impactamos o tempo todo. A gente gera resíduo, gera lixo, gera próprio da existência do ser humano. Mas, enfim, São João, repito, qualquer loteamento que se vai fazer, tem lá uma nascente, tem lá um córrego, e nós principalmente ligados às organizações de meio ambiente, temos a obrigação de estar cutucando, de estar lutando pela preservação dessas áreas. A Prefeitura está fazendo um grande loteamento nesse momento de casas populares, de concreto, que eu tenho lá minhas resistências enormes, aqui num lugar chamado Resedás, que no começo da estrada de Santo Antônio do Jardim. Tinha uma água maravilhosa. Tinha. Por que tinha? Porque já meteram a máquina, já romperam e já estão jogando terra dentro do córrego. Isso não existe, isso é crime. Do lado de cima tem outro loteamento, chama Jacarandás. Era um lugar maravilhoso, era uma chácara particular. Tem que dar os parabéns para quem fez a chácara, que eu não vou falar o nome. Só que essa mesma pessoa está ajudando agora, participando de um loteamento, primeiro ato, arrebentou o lago também, não tem o segundo lago. Os lagos de baixo, que são os lagos do Jardim Primavera, e tem um particular um pouco acima, serão impactados automaticamente. Quando você rompe essa barragem e cria um impacto, um movimento de terra, a terra vai ser carreada para a próxima represa, para o próximo lago, para o próximo açude e assim por diante. Chama assoreamento. Isso vai acontecer. E lá, o assoreamento está lá visível para quem quer ver. Só que é quase que proibido entrar lá, é uma coisa horrorosa. O Marco Antônio de Souza, ele está falando conosco enquanto gestor ambiental, enquanto ambientalista, mas ele é servidor público municipal. Quase aposentado, estou saindo esse mês. E você me falou que você faz parte de um comitê de loteamento, é isso? Eu faço parte de uma comissão. Uma comissão de loteamento que olha a legislação. A legislação de loteamento ela é extremamente rígida e ela é uma vergonha na maior parte dos municípios. São João, até agora, nós cercamos um negócio chamado favelamento. Não é porque nós somos contra pobre, ou contra favela, ou contra isso. Contra a favela, eu sou, por natureza, porque eu sou contra que alguém venda um lote ou deixa ocupar um lote, ganhe dinheiro em cima e deixa a pessoa morando lá sem água, sem luz, sem esgoto. Em condições subhumanas, né? Em condições subhumanas. Então, eu sou a favor. Nesse ponto eu sou contrário. Mas São João está quase que nesse limite. Porque o que tem de parcelamento sem infraestrutura na borda da cidade, piquei, comprei uma parte ideal, comprei uma greba sem infraestrutura, sem nada, é crime. Lei 6766 de 79 é uma lei federal. Ela prevê cadeia. E o tonto que tá vendendo,
ele não é esperto não, porque ele vai ser processado e ele vende baratinho, porque ele não gastou nada, o alqueire vale 100 mil, então eu vendi 10 lotes, eu fiz 1 milhão, tá, ele não faz a infraestrutura com esse dinheiro. Então ele se acha esperto e ele vai ter que fazer a infraestrutura, ele não vai conseguir fazer. E o outro é vítima, e quem comprou é vítima. E o nosso município tem problemas nesse sentido? Até começou por uma lei municipal, acredite se quiser, tem uma lei municipal do final do governo Laerte que fala que você podia parcelar essa infraestrutura. Meu Deus, isso é crime. Aí eu fui vereador, substituir o doutor Otto, teve um dia que eu fui vereador, eu fui lá e consegui derrubar essa lei. Mas eu já fui vereador por 2 vezes, mas nesse ato, numa sessão que eu entrei, eu consegui derrubar a lei. Mas ela ficou em vigor, se eu não me engano, 6 anos. Um período muito grande. 6 anos ela fez um estrago que você não imagina. Causou impacto. Né? Causou impacto, né? E agora? Quem que recupera isso? E só que isso a gente chama de indez. Porque criaram e todo mundo acha que pode fazer igual. Aquela porcaria que criaram naquele momento, hoje tem várias porcarias imitando aquelas. A história do resíduo do lixo é a mesma coisa. Você larga um montinho de lixo numa esquina, todo mundo acha que lá é lugar de jogar lixo. Lá né? É o ponto de descarte. É o ponto de descarte. Tá? Bom, legal. Você está dando aí uma aula, né, uma explicação acerca, e não vai aqui nenhuma crítica a quem quer que seja, o nosso programa não tem essa finalidade, e o Marco bem o sabe. Sou generalista também. Não, o Marco bem o sabe, e aqueles que nos assistem bem o sabem também, que a nossa intenção, em motivo nenhum, é criar polêmica, assim, levar informação e buscar grandes ideias para tentar transformar. Podemos usar grandes ideias nesses loteamentos. Quer lugar mais bonito que você tem um loteamento com espelhos d'água, com um lugar de lazer? O nosso clube de campo é um lugar com vários espelhos d'água, né? Então você usa como área de lazer. E tem vários exemplos pelo país todo. O Solar do Mantiqueira é um parque aquático quase, né? O meio do loteamento são 2 lagos maravilhosos, que um deles foi urbanizado, que eu consegui ajudar a urbanizar. Notícia ruim, do lado de baixo tem um outro loteamento chamado Bromélias, que estourou um dos lagos mais bonitos, que era a antiga chácara do Zadib. E essa eu faço até questão de citar o nome, porque eles na época preservaram. Era um lugar maravilhoso, acho que foi um dos lugares mais bonitos da época, que era do Gobo Zadib, que era do pai do Ragé, que era um lugar lindo, e eles cediam para as escolas, eu usei lá algumas vezes para festinha, para reunião de escola, maravilhoso lugar. Vai lá ver a porcaria, e é nosso já hoje, essa área do município, era pública. Já fizeram loteamento em volta, área pública. Acima do Solar da Mantiqueira, tem 2 loteamentos hoje em implantação, se chama Aliança 1 e Aliança 2, tá? 2 loteamentos. Romperam 3 barragens lá. Nos dias de hoje, que nós estamos falando em conservação, que nós estamos falando em preservação, aliás, a moda da preservação veio dos últimos 10 anos, um pouco mais talvez. Agora, no final desse período, nós estamos vendo essas besteiras acontecendo no nosso município hoje. Não querendo polemizar de jeito nenhum, só querendo jogar que tem grandes ideias. Existem formas. Tem formas. Aliás, o que eu sugeri é baixa essas represas, se você tem medo de impacto, de criança, e larga como piscininhos, como piscinões naturais que você tinha lá. Na hora da chuva, ela enche um pouco, tem a função de piscinão, e depois ela volta a esse nível constante. Isso é facílimo de fazer, tem projetos. Existe projeto nesse sentido? Sim, os açudes hoje, comerciais, eles trabalham com monges. Quer dizer, a água é para subir só naquela altura. E não interessa para os lagos comerciais grandes profundidades. Esses lagos eles têm 1 metro e pouco, interessa espelhos d'água. No nosso caso da cidade, nos interessa o momento que você segura essa água lá, chama momento, que é o momento da chuva. Naquele momento maior, você segurar um pouco essa água, que é a função dos piscinões. Bacana. O construtor, o investidor... Ele tem que pensar nisso. Deve pensar nisso, Tem que pensar nisso. Mas estamos falando bastante em água, e essa estiagem? Essa é uma das mais bravas dos últimos tempos, né? Olha, como eles sabem que eu sou um grande palpiteiro, né, do assunto, então o pessoal vem atrás de mim. Na Serra, veio uma pessoa me pedindo, pelo amor de Deus, essa semana para ajudá-lo.
Eu falei, mas o que está acontecendo, né? Faz a Ele dança foi lá da em chuva. casa, acho que eu vou fazer a dança da chuva. Ele falou, olha, Marco, na minha região lá são 7 nascentes, nunca faltou água, eu estou levando água de galão para animal tomar e não tenho um copo d'água para fazer um café. E são 7 nascentes, é na região do Arcuri, que era o balneário São Joanense, que o pessoal usava aquelas cachoeiras. Agora ele me deu uma outra notícia triste. Falou, vai lá na região tem água lá. e olha acima, diz que secou. O sítio dele diz que não tem uma gota d'água. Aí ele me fala o seguinte, eu não fui visitá-lo porque ele me procurou esse final de semana, não deu tempo ainda. Vou visitá-lo essa semana sem falta. O que ele me fala que é grave? Diz que toda a parte acima dele começaram a plantar eucalipto sem parar. Dançou. O município tem que pensar nisso. Use as grandes ideias a favor, né, da população, a favor de um equilíbrio. E o pouco de água que eventualmente poderia existir ali e retornar agora com a chegada das chuvas de verão acaba indo por ralo abaixo, porque, né? Ralo abaixo ou eucalipto acima? Eucalipto acima, né? Porque ele vai buscar. O pouco que tem um pouco mais profundo, ele vai buscar. A grande árvore, ela consome muito. Ah, mas você está falando que a árvore consome, então não tem que preservar a nascente, não tem que plantar a árvore na nascente? Sim. É outra coisa. É outra história, né? Você forma ali um bolsão. A curva de nível é uma conservação moderna. Você segura a água naquele momento e ela permeia. As cacimbas, que esses dias apareceu em televisão, em Globo Rural, e etc., ela segura naquele momento e depois permeia. A água que você não segura é aquela que você desmatou uma região, bateu e correu. Essa leva solo, leva erosão, leva assoreamento lá para o rio e foi embora. Eu comentei com você agora há pouco de Caconde, né? Eu comecei a ver na televisão esses dias a grande reforma da ponte metálica de São José do Rio Pardo, que é a ponte Euclides da Cunha. E diz que reformaram agora, gastaram uma grana, fizeram um grande evento, porque ela é significativa. Foi no momento que ele escreveu Sertões, que foi lá em São José, né? Mas o que me contaram dali uns dias? Marco, deu uma chuva, mas não vimos chuva aqui nos últimos 20 dias, vimos uma chuvica de nada. Ele falou, deu uma chuva aqui no sul de Minas, deu um pé d'água e a água passou por cima da ponte. Mas como que passou por cima da ponte se você tem a represa no meio? Acho que esqueceram de fechar. Bem, a gente volta a falar sobre isso então no nosso próximo bloco. Vamos fazer mais um rápido intervalo de apoio cultural e voltamos já já.